Olá, minha gente, já estamos ao vivo, são exatamente 19 horas, 19 horas em ponto, terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Esta é a nossa última live de 2020. A gente vai se despedir hoje deste ano, um ano muito pesado, muito complicado. Cari Leivo, eu acho que é isso, né? Entrou aqui acenando, muito obrigado pela presença. Gilton Freire, muito obrigado pela presença. Eu peço a vocês que estão entrando agora, que confirmem se o meu áudio está legal, tá? Se a minha imagem está legal aí. E aproveitem, apertem o coração e mandem um aviãozinho para os amigos. Alan Aleph, seja bem-vindo, meu querido. Um forte abraço para você. Apertem o coração, mandem um aviãozinho aí para os amigos, convidem as pessoas. Adila Silva, obrigado pela presença, boa noite. Convidem os amigos, convidem os parentes, convidem, porque o tema de hoje é dos mais importantes. Tudo ok? Muito obrigado, Gilton, muito obrigado. Convida aí a galera de Tamandaré, o pessoal da Fajoca, para a gente conversar. Maria Silva, muito obrigado pela presença, boa noite. Um aceno para você também. Convidem mais pessoas, mandem corações aí, apertem esse coraçãozinho que é um likezinho, não é? E mandem aviões, esses aviãozinhos aqui, ó, que fica no rodapé aí da página de vocês. Eu vou chamar o professor Fernando Buarque para a gente conversar agora à noite sobre um tema especialíssimo que é a inteligência artificial, tá? Deixa eu ver se eu encontro ele. Fernando Buarque. Espero que ele esteja por aqui, bem fácil, tá? Professor Fernando Buarque, já achei. Vou mandar aqui um convite para ele. Ele já disse no Instagram. Ana Cláudia, muito obrigado pela presença, boa noite. Convidem mais gente, tá, pessoal? Mandem aviãozinhos, apertem o coração, deem um like aí, mandem um recado aí para o Instagram de que aqui no Instagram a cultura é valorizada. Fernando Buarque já está entrando, professor Fernando Buarque. Vai aparecer aí, professor, o senhor já sabe, não é? Luiz Gabriel, dá uma força aí, cara. Aperta aí o coração. Leonardo, muito obrigado pela presença. Leonardo Santiago, aperta o coração. Evandro, muito obrigado. Chama as pessoas, mandem aviãozinhos, convidem o máximo de gente. Flávio, muito obrigado, um aceno para você. Apertem o coração e mandem aviões, convidando as pessoas para essa live especial. É uma live especial de Natal, né? O professor Fernando Buarque, eu já mandei para ele um convite. Vai aparecer na tela dele uma solicitação, olha aí, ele fazendo assim. Eu mandei no seu privado um convite, viu, professor? Tá? Aparecendo aí na sua tela uma solicitação para entrar, o senhor aperta e vem para cá, mas também o senhor pode ir lá no seu privado, no canto direito aí superior do seu Instagram, que tem lá um convite para o senhor entrar ao vivo e em cores aqui na nossa conversa, tá? Enquanto isso, a gente está pedindo aos amigos que estão entrando que apertem o coração, que convidem as pessoas. Mande o convite, estou pronto, ok. Vou mandar mais uma vez um convite para o professor Fernando Buarque entrar conosco aqui. Tá aqui, enviar. Ok, pronto. Acabei de mandar, professor. Meu querido Adriano, um abraço aí para Barra, para o interior da Bahia. Adriano, aperta o coração, cara, e manda uns aviãozinhos aí, que eu acho que o professor Raul tá dormindo. Doutor Francisco, tá todo mundo cochilando essa hora, eu acho. Vamos ajudar e trazer o professor Francisco, o professor Fernando. Gilmário Agra, muito obrigado pela presença, meu nobre. Um forte abraço para você. Um aceno também. Aproveita, aperta o coração aí, dá um like. Isso, professor Fernando Buarque, entrando aqui na nossa live. Daqui a pouquinho, essa chamada, como eu digo, né? Esses convites, serei eu. Agora vamos receber aqui o professor. Professor Fernando, boa noite. Boa noite, me escuta bem? Eu estou escutando bem. Agora eu quero lhe confirmar se o senhor está me visualizando bem e a minha voz está chegando tranquilo aí. Tá tudo certo. Tá tudo em ordem. Vou ajeitar a luz aqui. Pronto. Então ajeita a luz aí para a gente começar a nossa conversa. Geralmente, quando os convidados entram na sala, professor, eu peço que todo mundo que já entrou aperte o coração, tá? Aperte o coração aí, que é mandando um recado
para o Instagram, para os algoritmos do Instagram, dizendo que aqui a gente gosta de cultura, de conhecimento. Ao mesmo tempo, mandem aviãozinhos aí para os seus amigos e convidem as pessoas para a nossa conversa. Daqui a pouquinho eu vou fazer isso também, mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu preciso apresentá-lo rapidamente. Não vou ler aqui a extensa biografia acadêmica dele, porque aí a gente passaria a live toda só. É muito grande, viu? Olha, o nosso convidado de hoje, ele é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, fez mestrado em Ciência da Computação pela UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, e fez doutorado em Inteligência Artificial pela Universidade de Londres. Eu estou fazendo o resumo do resumo da biografia acadêmica do professor. Então, temos a honra de receber aqui, na nossa última live do ano, o ilustre professor, membro da Academia Pernambucana de Ciências, o professor doutor Fernando Buarque. Meu querido, seja muito bem-vindo e faça aí a sua saudação inicial para os nossos convidados. Luiz, primeiro eu quero agradecer o convite. É um privilégio para mim poder falar para os seus alunos, os seus seguidores, não é? Boa noite a todos que estão aqui nos escutando. Não é? E eu queria parabenizar, Luiz, pela sua iniciativa. Não é muito comum, não é, infelizmente, não é, nesse século XXI, que as pessoas estejam valorizando ciência, valorizando cultura. Então, parabéns a você. Não é? Conte comigo como um soldado aí nessa luta, não é? Que é uma luta muito difícil. Não é? Eu, particularmente, quando era mais novo, eu achava que o século XXI era o século onde tudo de bom ia acontecer, as pessoas iriam usar tecnologia para o bem, mas parece que algumas coisas estão voltando, né? E aí cabe a nós, de certa maneira, conversar com as pessoas e explicar que a ciência, ela tirou o homem das cavernas. Isso não é? Foi isso. A gente saiu da Idade das Trevas, não é, por causa do desenvolvimento científico. Então, parabéns. Essa é a minha saudação inicial. Eu espero poder contribuir com vocês. Com certeza. E, professor, justamente o senhor fez uma introdução que eu esperava, porque eu tinha assistido desde ontem, né, que eu venho acompanhando algumas entrevistas no YouTube que o senhor deu, inclusive uma entrevista, acho que ao Bom Dia Pernambuco, em 2006, a um jornalista chamado Marjones. Olha, sim. Eu achei muito interessante muitas das suas falas, mas uma das que eu achei mais interessante foi a seguinte: o senhor, quando terminou o curso, ou fez o seu doutorado lá em Londres, o senhor recebeu um convite para ficar em Oxford. E eu achei fantástica a sua resposta em uma entrevista que o senhor deu, acho que é um aluno da UPE, quando o senhor disse: não, eu quero voltar para o meu país. O senhor deu a sua justificativa, e eu acho que a gente poderia começar essa live antes mesmo de falarmos sobre o que é a inteligência artificial e o que é que a inteligência artificial tem a ver com a aprendizagem. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a formação da nossa juventude, e é uma coisa grave que eu acho, que é a famosa fuga de cérebros. Tantas pessoas se capacitam em nosso país, mas que por falta de oportunidade ou de incentivo, muitas vezes terminam trabalhando pelo enriquecimento de outras nações. Desenvolvimento para outras nações já desenvolvidas. Então, a partir de agora, eu lhe passo a palavra e fique à vontade para transcorrer sobre o seu tema. Eu só vou lhe interromper por volta de 19h30, 19h35, para fazer aqui alguns anúncios. E a partir de agora, a palavra é do professor doutor Fernando Buarque. Por gentileza. Bom, de fato, Luiz, quando eu defendi a minha tese, não é, eu recebi um convite muito distinto, não é, de ficar na Universidade de Oxford, que é a melhor universidade, junto com Cambridge, da Inglaterra. Não é, mas eu não hesitei, porque em minha cabeça eu não tinha tirado na loteria, o doutorado foi pago pelo Brasil e eu deveria voltar
não é, e dar a minha contribuição. E isso aí já faz quase 20 anos. Não me arrependo da decisão. Acho que se tivesse ficado, a minha vida teria sido muito diferente, talvez muito mais tranquila, não é? Talvez eu tivesse mais cabelo, não sei. Mas eu certamente, ao voltar, eu não tenho nenhuma preocupação ética, não é? Porque era isso que eu devia fazer. Agora, uma coisa importante, sabe, Luiz, de se falar antes do assunto principal é que, às vezes, as pessoas que voltam, ou tentam voltar e depois desistem, não é? De certa maneira, elas batem com o rosto na parede, não é? Às vezes, e estamos novamente nesse momento. Não é? Na época que eu voltei, não existia ainda não existiam muitas oportunidades, certo? É, é, Felizmente, eu consegui rapidamente uma colocação lá na Universidade de Pernambuco, né, onde sempre estive depois que voltei do doutorado. Mas a realidade é que, às vezes, os países que mandam seus cérebros para fora, para capacitação, esquecem de preparar o retorno deles. Entendeu? Eu falo no plural porque não é só o Brasil que, às vezes, incorre nesse erro. E com uma certa tristeza, eu posso lhe dizer que quando eu voltei, não haviam ainda tantas oportunidades. E aí nós passamos por um momento de grandes oportunidades. Não é? Então, nesses últimos 15, 20 anos, não é? Quem não voltou ao Brasil, de certa maneira, foi uma opção pessoal, mas não por falta de apoio. Não é? Nós tivemos grandes investimentos. Agora, o que está acontecendo nesse momento, e eu não quero polemizar, mas eu tenho que observar os fatos, é de que está havendo um desinvestimento, não só na indústria, não é? Mas assim, uma desindustrialização, mas também um desinvestimento na ciência e tecnologia. Então, nós estamos em níveis de investimento de quase 20 anos atrás. É como se o tempo passou e o investimento voltou a ser o que era há 20 anos atrás. Então, esse é um problema, não é? Eu sei que você tem muitos seguidores jovens, e com isso eu não quero desestimulá-los, não é? Mas eu quero Uhum. observar um fato, não é, grave, que é esse fato do negacionismo científico, que é um problema, e que nós, que estamos na academia, precisamos juntos, não é, divulgar o que é a ciência, por que se faz ciência, a correlação da ciência com o desenvolvimento das nações, porque as nações desenvolvidas hoje só o são porque fizeram investimento em educação, em cultura, em ciência, em tecnologia. Não houve um enriquecimento dessas nações ao acaso. Não é? Isso não é um fato. E às vezes, infelizmente, nós perdemos cérebros, sim, né? Porque afinal de contas, no final do mês, nós temos que colocar comida dentro das nossas casas. Se não há empregos decentes, não é? Alguém que fez um doutorado, uma especialização fora do Brasil, não é? Até mesmo para proteger o investimento, precisa tomar uma decisão que muitas vezes é dolorosa, que é deixar o país, certo? Mas Verdade. eu acredito que com conversas e com um esclarecimento das pessoas haverá, não é, uma boa pressão democrática no sentido de nós restabelecermos os investimentos em educação, em ciência e tecnologia. Não é? Porque e aí não quero ficar insistindo nessa tecla, mas cada real investido em educação retorna, não é? Porque você vai deixar de construir penitenciárias, você vai deixar de ocupar leitos, muitas vezes, nos hospitais, não é? Porque as pessoas que tiveram acesso à educação, não é? Talvez tenham uma saúde melhor. Não é? Talvez não precisem recorrer à violência, não é? Para sobreviver. Não estou dizendo que todo mundo que recorre à violência não é, está em um processo de busca de sobrevivência. Não é esse o caso. Mas muitas vezes não é? E aí basta ler os jornais.
Ok, então esse é um Verdade. ponto muito importante que nós precisamos juntos combater, não é? Fazer com que os investimentos e os apoios sejam importantes. E aí eu gostaria de fazer uma ressalva, né? Uma nota, na verdade, de reforço. Há um momento, já que você tem um público jovem, que foi o Uhum. momento do Ciências Sem Fronteiras. Né? Eu fui, durante uma época, eu fui coordenador dos intercâmbios lá na Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. Você sabe, a Escola Politécnica chegou a ter quase 160 alunos fora do Brasil, de graduação. Né? Caramba, De da UPE, a graduação. Politécnica da UPE. Só a Politécnica da UPE, em um determinado momento, chegou a ter esse número. De formas que hoje, quando eu vou recrutar, por exemplo, esses estão terminando, porque o processo já faz algum tempo, recrutar um aluno para uma iniciação científica, o aluno estudando na Austrália, estudando em Nova York, estudou em Londres, na Alemanha, você está entendendo? Isso gera um retorno de longo prazo fantástico. Não é? Nós saímos daquele estereótipo de pessoas que não sabem falar inglês ou outras línguas, não é? De certa maneira, nós temos um outro nível de pessoas dentro da universidade. Então, é uma tristeza. Né? O número hoje, para o seu controle, é próximo a zero. Né? Os alunos que estão indo quase puramente com recursos próprios, o que não invalida o intercâmbio, mas perceba, né? Para ir com recursos próprios, só vai quem tem dinheiro. Né? Então, as pessoas mais humildes, de certa maneira, tornam-se ou regressam à situação, né, de exclusão, não é? Porque, na verdade, eu podia passar muito tempo aqui, Luiz, falando de casos de sucesso. Né? Mas eu posso dizer, por exemplo, recentemente nós mandamos um aluno para a Inglaterra, né, para fazer o doutorado na Inglaterra, mas esse aluno teve esse tipo de apoio durante sua graduação, entendeu? Então, e é um aluno de uma família extremamente simples, que conseguiu entrar nesse bonde, não é? E que hoje não existe, pelo menos por enquanto, não é? Até que nós insistamos em novos investimentos, né? E, de certa maneira, esse aluno está fazendo seu doutorado, quer dizer, criou um viés na vida dessa pessoa e provavelmente na família dele, entendeu? Então, eu fico muito triste, não é, ao ver que nós, de certa maneira, nesse aspecto, regredimos. Agora, também eu fico contente porque nós mostramos que funciona. Não é? Nós mostramos que um sistema que investe em pessoas retorna. Não é? Porque essa pessoa está fazendo um doutorado lá, não é porque ele teve favor, não. A bolsa está sendo paga hoje, certo? Pela instituição de destino. Isso é uma coisa importante, Luiz. Não é o caso do Brasil estar pagando o doutorado, não. O aluno teve uma avaliação tão boa, não é, que ele está na Inglaterra. A Inglaterra, de alguma maneira, não sei qual é a fonte, está pagando o doutorado dele. Entendeu? Não só não cobra, como Caramba. paga para ele estar. Entendeu? Então, essas questões são muito importantes, entendeu? Claro que quando a gente fala do intercâmbio, nós não estamos falando da viagem em si, mas do processo de mudança cultural, né, que acontece durante a viagem. Eu, se me permite citar um exemplo, né, durante o meu doutorado, foi o momento onde eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil, olhando de fora do Brasil, entendeu? Porque eu não conhecia o Brasil. Eu não conhecia algumas das distorções que nós temos no nosso país. Não é? Distorções graves que, ao viver dentro, você se acostuma e termina não tendo a sensibilidade, não é, para identificar as injustiças, entendeu? Os pontos que são inaceitáveis. E eu não estou falando agora somente da academia, eu estou falando da sociedade. Né? Uhum. Bom, mas eu acho que o tema da nossa live de hoje não é necessariamente uma reflexão sociológica e nem política do Brasil. Eu acho que Uhum. nesse momento é importante nós falarmos um pouco de inteligência artificial.
né? Se você me permite, então, Maravilha. fazer isso. Não, com certeza. Eu vou só pedir uma pausazinha para pedir às pessoas que estão nos acompanhando. Aí tem vários estudantes do ensino médio lá do município de Escada e também aqui do Cabo. Eu já visualizei. Eu peço que vocês deixem na caixinha de comentários e perguntas alguma coisa relacionada com a minha provocação aí, ó. O que é que você entende por inteligência artificial? Então, aproveitem a fala do professor para colocarem, né, peguem algumas informações e deixem aí o ponto de vista de vocês, além do que o professor, obviamente, vai contribuir para nós em relação a esse tema super importante. Eu quero lhe dizer uma coisa, eu sempre fui fascinado por tecnologia, hoje eu tenho medo, mas assim, eu vou deixar que o senhor desenvolva. Hoje eu tenho medo, inclusive eu li um historiador, Yuval Harari, eu fiquei mais preocupado ainda, mas eu não quero ser pessimista. Olha, Fique à vontade, o Harari, ele é uma das pessoas mais lúcidas que escreve hoje, certo? E o fato de você ter medo, né, não se sinta só. Muitas vezes eu tenho medo, né, porque a inteligência artificial, ela pode ser a redenção da humanidade, pode ser o fim da humanidade. Entendeu? Isso está nas nossas mãos. É por isso que eu fico muito contente em ter a oportunidade de falar com os jovens, né, porque o futuro é de vocês. Né? E muitas vezes a gente diz assim, eu espero do futuro. Você não pode esperar do futuro. Isso é uma impossibilidade física. Né? O futuro espera de você. Espera das decisões que você vai tomar ao longo da sua formação. Né? Então, sobre inteligência artificial, o que eu posso lhes dizer é o seguinte, na minha ótica, se fala muito hoje da quarta revolução industrial, né? Eu, particularmente, gosto de referenciar como a quarta revolução da humanidade, e não a revolução industrial. Você é historiador, não é? A minha contagem, ela não é necessariamente duas revoluções na Inglaterra. Eu conto como a primeira, a revolução agrícola, onde o homem deixou de ser coletor para ser agricultor, né? Isso há milhares de anos atrás. A segunda revolução é na Inglaterra, quando ele deixou de ser agricultor, alguns, e se tornou industriário, né? E alguns industriais. E isso mudou completamente a forma como a sociedade se organiza, né? Mudou os esquemas de valores dos produtos, etc. E, mais recentemente, né, na década de 70, 80, nós tivemos uma terceira revolução, que é a revolução da informação. Não é necessariamente a criação do computador. O computador foi criado na década de 40 ou antes. Não é isso. É quando o computador entrou nas nossas vidas, que é a década de 80. Ele entrou na vida das empresas na década de 60, mas também não criou uma mudança. Mas quando ele entrou na nossa casa, ele criou uma mudança, não é, indelével, uma mudança enorme, de forma que hoje tudo se baseia no computador. Mas nós estamos agora entrando numa quarta revolução. E aí, Luiz, você que é um historiador, veja como nós somos privilegiados. Das 4 revoluções da humanidade, nós estamos vivendo 2, entendeu? Então, em muito pouco tempo, nós estamos vivendo 2 grandes transformações. Ao ser uma revolução, significa, na prática, que a IA estará em todos os aspectos da nossa vida, querendo ou não querendo. Né? E isso vai mudar não só o mercado do trabalho, mas vai mudar também as relações entre as pessoas. Já está mudando. Os hábitos de comunicação entre as pessoas, se você for um observador, né, mudaram completamente nesses últimos anos. Hoje as redes sociais, que eram para juntar pessoas, estão afastando pessoas muitas vezes, né, criando ilhas. Né? Mas a revolução da inteligência, ela tem uma razão de existir. Né? Hoje nós temos algoritmos, que são programas de computador, que têm habilidades mais poderosas do que as habilidades dos humanos. A gente fica sempre pensando que as criações dos humanos nunca vão nos ultrapassar, mas não é verdade. Não é? Tudo que nós fizemos e usamos tecnologia, ciência, de certa maneira, chega a um ponto que nos ultrapassa. Então, por exemplo, ninguém
discute que uma máquina pode ser mais rápida do que o homem, né? Um carro, o homem não pode voar, um avião voa, né? Então, hoje nós conseguimos programas de computador que, de certa maneira, conseguem fazer coisas melhor que o humano. Nos vencem no xadrez, nos vencem em jogos de perguntas e respostas. Quer dizer, isso não se discute. A questão fundamental, eu acho que para os que nos assistem, é descobrir exatamente por que a IA tem essa preponderância toda. Né? Porque hoje todo mundo fala de IA. Quando eu fiz meu doutorado, não era moda, hoje é moda, entendeu? Então era apenas uma área de pesquisa, hoje é moda. Mas assim, tem uma razão de existir. E eu quero agora esclarecer por quê. Então, a inteligência artificial nada mais é do que um programa de computador que foi construído pelo homem, mas que foi construído de tal maneira que ele é capaz de aprender com o seu próprio funcionamento. A implicação disso é que, ao longo do tempo, o algoritmo vai melhorar seu comportamento. E provavelmente vai chegar um momento que ele ultrapassa a performance, o desempenho do ser humano naquela tarefa específica. Né? A coisa mais interessante é que, apesar de ser feito por um humano, o algoritmo consegue ser muito rapidamente, às vezes, melhor que o humano. Então vejam que coisa louca, né? Muitas vezes um programador de um algoritmo, de um programa inteligente, ele constrói um algoritmo que resolve um problema que o próprio programador não sabia resolver. E aí a gente fica pensando, né? Como é que é possível algo assim? O programador que antes tinha que dizer ao computador exatamente o que ele tinha que fazer, como é que ele hoje constrói algo que resolve problemas que nem ele mesmo sabe resolver? Certo? Então, essa primeira parte da minha fala é para dizer o porquê desse frenesi, dessa moda toda, porque realmente IA pode ser aplicado virtualmente em quase todas as áreas de aplicação onde o ser humano hoje atua. E a tendência é que essa atuação seja cada vez melhor. Isso é o porquê. Né? Eu não tenho tempo para falar sobre o como é que um algoritmo desse funciona, mas eu posso lhes dizer que existem várias maneiras de fazer isso. Eu posso dar exemplos a um algoritmo, não é? Exemplos de como o sistema funciona, e ele tenta, de alguma maneira, não é? Por exemplo, matematicamente, estatisticamente, ou de outras formas, tenta generalizar esses exemplos e se prepara para responder perguntas de outros exemplos que vão vir e que ele não necessariamente, o programa, não tinha visto. Certo? O que significa dizer que um programa inteligente ele resolve coisas que ele não necessariamente foi treinado para isso. E esse próprio conceito de treinar é meio estranho para quem programa computadores de forma convencional. Imagine, você está acostumado de ter uma ideia, programa a sequência de comandos e ali está pronto, e o programa está, em princípio, já em condição de ser utilizado. O que eu acabei de dizer é que, por exemplo, se você vai treinar um programa inteligente, né? O programa inteligente, então, quando ele está pronto, ou seja, terminado pelo programador, ele não está pronto para ser utilizado, ele precisa ser treinado. Entendeu? Isso é uma novidade. Mas, de certa maneira, nos indica como é que essa mágica, entre aspas, acontece. Não é? De um programa de computador ser capaz de entender, entre aspas, de novo, algo que ele não foi programado. Então, esse é o segundo ponto, que seria muito rapidamente como, não é, essas coisas elas podem acontecer. Eu estou com o olho no padre e outro na missa aqui, porque eu lhe disse, mas daqui a pouquinho eu vou dar uma aula na pós-graduação, eu quero ser o mais rápido e claro possível, não é? Mas também tem esse compromisso lá. Mas, de certa maneira, Olha, o aí senhor eu pode ficar chego... conosco até que horas? Veja, Me se nós perdoe. ficarmos até 7h50, tá bem, eu combinei com a turma de começar de 8 horas. Tá Certo? ótimo, Mas tá ótimo. veja só, mas aí eu queria um tempinho para as perguntas, viu? Você, por favor, controle aí o tempo.
Que horas são? Pronto, eu acho Pode que mais deixar. uns 10 Pode minutos deixar. falando aqui, aí fica 10 minutos para perguntas. Combinado? Aham, Bom, tranquilo. então eu falei um pouco sobre a motivação, sobre o como isso acontece. Agora eu queria falar sobre as implicações. As implicações são muito grandes. Não é? Nós temos programas que vão substituir pessoas. Isso é um fato. Como, por exemplo, quando o computador entrou nas empresas, substituiu pessoas. Agora, a substituição ela pode ser um pouco menos traumática se nós nos prepararmos para ela. Ela vai existir, porém, ela não precisa ser tão traumática. O exemplo que eu dou, que não é nem com IA, vocês sabem muito bem que aqui em Goiânia nós temos uma das fábricas mais modernas de automóveis do mundo, né? A fábrica da Jeep Chrysler. Essa é uma das 200 fábricas que a Jeep Chrysler tem no mundo, uma das mais modernas. Essa fábrica tem 1.100 robôs em torno disso, né? E acontece que há muitos e muitos anos atrás eu passava quase todos os dias na frente dessa fábrica, não é? Porque eu trabalhava, não é, no Grupo João Santos, e nessa época ali era um campo de cana-de-açúcar. No mesmo lugar onde hoje nós temos a fábrica mais moderna do mundo, da Jeep Chrysler, né, nós tínhamos ali pessoas cortando cana-de-açúcar. Né, e hoje essa fábrica basicamente tem muitos funcionários, é um motor econômico do Estado, mas de certa maneira ela precisou, né, fazer com que algumas pessoas se repotencializassem. Muitas perderam o bonde da história, certo? Outras conseguiram entrar e muita gente que era cortador de cana hoje trabalha na fábrica, em outras funções, claro. Mas o que eu quero dizer com isso é que um dos impactos da revolução da inteligência, que é essa quarta revolução que nós estamos vivendo, certo? É uma mudança radical no mercado de trabalho. A maioria das profissões do futuro ainda nem existem. Vejam que coisa. Não é? Caramba. Você que está estudando, não é? Provavelmente a sua profissão ela ainda não existe. Claro, sempre médicos, nós vamos ter engenheiros, nós vamos ter advogados, mas mesmo essas profissões mais clássicas, certo? Essas profissões, elas vão sofrer um processo de modificação drástico, entenderam? Então, de certa maneira, o que eu quero dizer para você e todos os que nos escutam é que se nós não cuidarmos desse processo de contínuo e vigilante, de uma formação que seja mais habilitadora das potencialidades humanas, nós vamos ter problemas no futuro. Muita gente acha que esse futuro da IA ele é um futuro unicamente tecnológico das profissões hard, né? Ou como se chama em inglês, STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática e às vezes computação também. Né? Mas nós precisamos do outro lado, nós precisamos dos filósofos para refletir sobre os impactos éticos da IA. IA pode matar pessoas. Não é? Vamos pegar aqui um exemplo rapidinho. Um carro autônomo. Então, de um lado da pista tem uma pessoa, do outro tem duas. Qual a decisão que ele vai tomar? Quem ele vai matar? Não é? E aí uma delas é um idoso, a outra é uma pessoa jovem. Então, existe uma série de instrumentos que não está preparada para fazer. E que nós precisamos criar algoritmos que consigam, de alguma maneira, não é, mapear esses valores humanos para o ambiente artificial. Outro impacto importante será, como eu disse, nas profissões em si. Por exemplo, em Londres hoje, se você tem uma multa de trânsito e quer argumentar ou contestar a multa, é melhor contratar um robô advogado do que um robô humano. A chance de sucesso é maior se contratar um robô advogado, um robô
um advogado robô. Né? Hoje, por acaso, eu estava assistindo uma palestra, né, e o palestrante mostrou uma decisão que uma televisão na Coreia fez. Ela criou um avatar do apresentador mais famoso que eles têm lá, dos telejornais, e a partir de agora a apresentação é feita pelo avatar. Certo? Por quê? Porque o avatar não cansa, não fica doente, não faz greve, nem nada. Imagine. Então essas coisas, elas necessitam muita reflexão. Certo? Com isso eu não quero dizer que nós não devemos embarcar nesse caminho da ciência e da tecnologia. Mas nós devemos ter cuidado, nós devemos cuidar do lado humano. Certo? Então, do ponto de vista humano, as máquinas hoje estão completamente ainda despreparadas para esse processo de tomada, eu não diria tomada de poder, mas de aumento de responsabilidade. Porque muitos algoritmos hoje já estão tomando algumas decisões, e essas decisões não deveriam estar na mão de máquinas que não foram preparadas para tal. Entendeu? Então esse é um outro comentário um pouco sobre essas implicações da inteligência artificial nas nossas vidas. Agora, a mensagem é positiva. Por quê? Porque nós estamos começando a discutir, certo? Alguns países, no nosso ainda não, os limites para a IA. Certo? Nós demos alguns passos muito tímidos, né? Nós precisamos criar um plano nacional de inteligência artificial, nós precisamos criar marcos regulatórios. Por exemplo, a Europa tem marcos regulatórios brilhantes sobre IA. Não é? Até onde pode ir uma decisão de uma máquina que não é assistida por um ser humano? No nosso país não existe isso ainda. Certo? Esse é um problema, mas também é uma oportunidade. Então, muita gente pode começar a pensar sobre isso, discutir, não é? E veja, as coisas estão começando. Não é? Formalmente, a revolução da inteligência ela tem 4 anos de idade. Ela formalmente foi identificada e reconhecida como surgida em 2016, pelo Fórum Econômico de Davos. Né, onde eles reconheceram que estava acontecendo uma revolução. Mas nesses poucos anos, sabe, Luiz, as maiores empresas do mundo hoje já são todas de IA. Claro que existem o legado, né, as empresas de petróleo e tudo mais, mas as empresas que mais crescem hoje são as empresas que usam inteligência artificial. Aí você tem o Google. O Google não é um buscador, o Google é uma empresa de dados, uma empresa que usa IA. A Amazon, por exemplo, existe hoje uma categoria nova. Nós tínhamos milionários, bilionários, não é? Nós hoje temos os centibilionários. Não é? Existem 6 pessoas hoje no mundo que têm individualmente, mais de 100 bilhões de dólares. Né? Concentrando riqueza, né? Isso de certa maneira, para quem é de ciências sociais, é uma preocupação grande, porque a IA ela não está contribuindo para a redução das desigualdades. Por exemplo, né? Nessa pandemia, os aumentaram. O Jeff Bezos, né, no começo da pandemia, tinha um valor, não quero chutar aqui, mas hoje é 30% mais em um ano. Então, nós vamos ver daqui a alguns poucos anos um humano ter $1 trilhão de fortuna pessoal. O que é um absurdo. Cara, quando você tem em outros lugares do planeta pessoas vivendo abaixo de $1 por dia. Nós chegamos naquele horário limite que a gente combinou. Faltam 10 minutos para as suas considerações finais. E nessas considerações eu vou aproveitar e trazer aqui as perguntas. Deixa eu ver se na caixinha aqui tem alguma pergunta, tá? Porque muitos garotos aqui... Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. É um campo da ciência, Adila. O propósito é estudar, desenvolver e empregar máquinas. Olha só, é uma jovem estudante
lá do município de Escada, zona da Mata Muito Sul de bem, Pernambuco. excelente pergunta. Veja só, para pessoas como eu, que sou um pesquisador, certamente a IA é uma ciência, é uma área de pesquisa, etc. Agora, eu vivo dizendo que para as pessoas que não estão do lado da pesquisa, IA é transversal. No passado, por exemplo, ninguém pensava que a administração deveria ser ensinada em todos os cursos. Por exemplo, por quê? Porque nós tínhamos um curso de administração. Mas hoje, todos os cursos superiores têm uma disciplina de administração. Por quê? Porque a administração é uma habilidade que um profissional de nível superior precisa ter. Então, o mesmo vai ser IA, entendeu? Então, todos vão ter que estudar de alguma maneira IA, né, para serem usuários, para serem desenvolvedores. Então, criar máquinas, equipar máquinas com inteligência, Professor, perdão, eu não sei se para os convidados a sua voz está chegando bem. Para mim está partindo, está picotando, né? Não sei se para os convidados está chegando bem. Eu gostaria que as pessoas aí confirmassem se o áudio do professor Fernando Buarque está legal para vocês. Confirmem aí, por gentileza, porque, olha, tem... Pronto, então, talvez agora melhore. Geralmente, quando a gente dá essa paradinha, melhora. Eu sempre utilizo o 4G nas minhas lives e nunca dá problema. Mas, assim, várias perguntas surgiram. Tem uma do Dr. Raul, que é da Academia Pernambucana de Ciências. Será que a IA poderia escrever um livro como O Pequeno Príncipe? O jovem Flávio, lá do município de Escada, pediu para o senhor fazer um link entre a IA e o mercado de trabalho. Eu acho que o professor também já respondeu. E aqui o Leonardo, do Cabo de Santo Agostinho, sugeriu o filme Black Mirror, que é um filme distópico, onde ele mostra o lado negativo, não é, da inteligência artificial. A Pádua, amigo, escritor, está dizendo que está partindo, tá vendo? É por isso que eu sempre digo, quando as pessoas estão utilizando... o senhor é que entende do assunto, veja. Mas quando as pessoas do outro lado estão utilizando o Wi-Fi, eu sempre digo, olha, fica com o 4G que é melhor, por incrível que pareça. Aí, professor... Veja, o seu áudio, às vezes, parte. Mas não sei como vocês estão fazendo. Certo? Agora, vejam só, vamos tentar responder essa sequência de perguntas. O impacto será enorme no mercado de trabalho. Enorme. Certo? A IA talvez escreva um livro sem problemas e um livro que tem anexo. Agora, ela jamais vai escrever um livro com a essência do Pequeno Príncipe. Não é? Por quê? Porque a IA não tem a natureza humana. Então, por exemplo, eu digo sempre isso para os meus alunos, né? A IA pode até descobrir que em dezembro, em volta do fim do mês, existe um evento importante na humanidade, que é o Natal. Mas ela jamais saberá qual é o espírito do Natal. Ela não sentirá isso. Por quê? Porque é uma máquina. Você pode até pedir a definição do Natal, ela vai acertar, mas ela não sabe o que é o Natal. Entendeu, Luiz? Pelo menos por enquanto, não temos nem de longe essa habilidade. O que é uma política, eu diria, de segurança para nós humanos, né? Porque vai existir locais para nós, os humanos, nesse futuro. Muito bem. Luiz? E surgiram as dicas de filmes. O senhor acha que essa profusão de filmes, inclusive tem um documentário na Disney também, vários filmes da Netflix abordando os perigos da inteligência artificial, mais o lado negativo do que o lado positivo. O senhor acha que a humanidade corre riscos reais? Você poderia dar exemplos? É muito
Fernando, o seu áudio realmente está partindo, olha. Como eu tenho A Luísa Saraiva, nossa poetisa lá de Gravatá, está dizendo que o seu áudio está partindo, viu? observação do lado negativo, mas o lado positivo está conosco. Nós podemos escrever aí a boa. Luiz, deu uma travada aí, eu não sei se você me falou alguma coisa, eu continuei. Tá travando um pouquinho, do lado de cá e do lado de lá, parece que está travando dos dois lados. Será que nós estamos sendo boicotados pela inteligência artificial do Instagram? Será que não o estamos Instagram nesse não nível, gosta não. de conhecimento, de ciência? Professor, veja, olha, o senhor tem pouco tempo conosco agora. O senhor só tem 4 minutos conosco. Eu gostaria que, nesses 4 minutos, o senhor mandasse um recado para essa juventude aí, porque a escola, na minha opinião, não acompanhou vários outros processos de transformações ou de transformação no mundo econômico, industrial, etc. e tal. A escola parece que sempre fica a reboque. E agora é que fica mesmo. Então, eu gostaria que o senhor mandasse um recado aí para professores, para estudantes. Como é que a gente se prepara para esse mundo que nos leva a reboque e a pandemia parece que acelerou mais ainda esse processo, essa é a impressão. A pandemia, Luiz, acelerou 5 anos o desenvolvimento tecnológico. 5 anos, esses são os estudos. Nesse ano nós andamos 5. Agora, a questão não é isso, é para que direção nós andamos, entendeu? Então, enquanto a IA não estiver trabalhando para a felicidade das pessoas, a proteção do meio ambiente, etc., né, ela tiver apenas objetivando aumentar o lucro das empresas, isso não é sustentável. Nós temos que buscar a sustentabilidade, não é, justamente diminuindo a desigualdade. Isso os países ricos já descobriram isso. Não é? A desigualdade é a raiz de todos os males dessa nossa sociedade. E a IA pode resolver esses problemas. Essa é a grande dica que eu posso dar. Veja que você falou de escola. Eu vim de uma família onde sempre se valorizou a educação. Minha mãe teve escola, sempre, nós não tínhamos muitos recursos, mas nunca faltou dinheiro para comprar livros, entendeu? Nunca faltou dinheiro para essas coisas. E hoje, o que observa-se não é essa tendência. As pessoas querem ter um tênis e troca o livro pelo tênis. Ou então o celular novo e aí não consegue, por exemplo, ter uma internet, porque a internet hoje é o caminho de acesso à cultura. As escolas, elas são, não é, a fábrica das democracias, entendeu? Então, a escola pública, por acaso, não é, ela é o que faz um país ser mais justo. Não é? O exemplo que eu dou, eu morei na Alemanha, a minha filha estudava na escola do bairro, e lá estudavam todas as pessoas que moravam naquele bairro. Né? Se tivesse um professor como eu, estava lá, se era um pedreiro. Né? Então é o grande nivelador, entendeu? Mas hoje nós temos uma excludência muito grande. Né? Por exemplo, graças a Deus, minha filha estuda numa escola excelente. Né? Estava tendo aula de inglês hoje, e as discussões são boas, mas e quem não tem esse acesso? Então nós precisamos, sabe, deixar esse discurso retórico dos políticos de dizer que vão investir em educação, e investir em educação. Investir nos professores. Os professores não podem ganhar os salários. Veja, o professor universitário até ganha melhor, mas o professor da iniciativa do ensino fundamental e básico não pode ganhar pouco. Olha, a escola da minha filha na Alemanha, a professorinha, né, lá do jardim de infância, ganha igual o professor da universidade. Quer dizer, igual não é igual, mas assim, é em patamares equivalentes. Não é? E hoje isso não é verdade. Quem é que ganha melhores salários no Brasil? Juízes, sem demérito aos juízes.
né? Mas o trabalho de um professor evita que nós tenhamos problemas lá judiciais, em última instância. Não é verdade? Então, nós temos que equalizar um pouco essas questões. Então, nós vivemos num país que precisa fazer uma autocrítica, né? E isso é anterior à IA. Porque depois que a gente fizer essa autocrítica, a gente tem que pensar na IA e vai correr atrás de um monte de outros países que já partiram na frente. Né? Nós temos hoje um grupo de pesquisadores em IA de respeito no mundo, mas esse grupo não é consultado para definir as políticas, não é? De certa maneira, a academia no Brasil se tornou uma antítese do que deveria ser, mas na verdade não por culpa nossa, mas por uma escolha que não foi da sociedade, num certo sentido. Não é? Então, eu quero reforçar e repetir a sua fala inicial, certo? Se nós valorizarmos a cultura, a pesquisa, a ciência, nós vamos ser um país melhor. Não é um país melhor porque as pessoas sabem mais, não é porque elas usam o conhecimento. Não é? E aí o que está acontecendo, Luiz, é que o Brasil está se tornando uma colônia tecnológica, está se desindustrializando, está se desinvestindo em ciência e tecnologia, para quê? Para comprar produtos de fora, para importar conhecimento, não é? E aí é aquele grande discurso, aí as pessoas que se esforçaram nos seus doutorados e tudo mais, vão ficar num país desse? Claro que nós deveríamos insistir, não é? Mas eu quero concluir, não é, que essa decisão, não só da IA, mas todas as outras grandes decisões estão na nossa mão agora. Se nós não tomarmos as decisões corretas agora, não é, o futuro vai ser sombrio para nós. E aí vocês que estão nos escutando, não é, façam uma reflexão e nas suas vidas também tomem decisões positivas, não é? Leiam, o Luiz faz esse trabalho de coleta de livros e é brilhante isso que você faz, Luiz. Foi por isso que eu fiz todo esse esforço de tentar. Esse é um livro nosso, nós escrevemos para crianças sobre IA, não é? É um livro onde a gente fala de IA numa linguagem onde uma criança de 10 anos consegue entender. Não é? Porque não é difícil. Não é? Agora, se nós não cultivarmos esses hábitos de ler e esses valores, aí sim a realidade vai ficar complicada. Aí vai aparecer gente, Luiz, dizendo que é melhor botar um computador do que um ser humano. Mas é óbvio, porque o ser humano não foi bem informado, mas se ele for bem informado, sempre será melhor que uma máquina. Sempre. Entendeu? Porque só nós teremos o julgamento humano. A máquina não vai ter, por mais avançada que ela seja. E olhe que eu pesquiso isso. Eu pesquiso novos algoritmos, eu pesquiso extração de conhecimento, né? Mas a gente sabe que há um limite. E esse limite, ele vai chegar daqui a algum tempo, claro, mas o humano não pode ficar fora dos processos de decisão de uma sociedade. É isso. Muito bem. Professor, um certo professor estava na África do Sul dando uma palestra e no final da sua palestra uma das pessoas que estava assistindo perguntou para ele sobre qual a melhor opção que o filho dele poderia ter dentro desse ramo tecnológico, né? O que ele deveria aprender para ter sucesso profissional. Eu estou usando aqui as minhas palavras e esse professor disse, em primeiro lugar, ele deveria aprender ética. Essas palavras foi do professor, doutor Fernando Buarque. Eu usei, obviamente, né? Peço uma licença poética aqui para eu utilizei as palavras dele, acrescentei as minhas, mas assim, a sua visão de mundo, a sua percepção de sociedade comunga, se encaixa perfeitamente com o que deveríamos sonhar e devemos buscar todos os dias. Nada contra as máquinas, nada contra as novas tecnologias, muito Claro. menos contra a inteligência artificial. Mas tudo a favor
da promoção humana. Que tudo venha para promover as pessoas, a paz, o amor, combater a desigualdade social no planeta. Eu acho que esse é o papel da ciência, dos cientistas, de todos aqueles que buscam promover a educação. Professor, quero dizer que eu estou muito feliz, muito grato assim, muito lisonjeado também em ter tido o privilégio de recebê-lo aqui. Antes de liberar o amigo, eu estava dizendo para minha esposa, que estava aqui do lado, escutando a live, né? Disse, olha, eu tive esse ano, um ano terrível, 2020, sobre vários aspectos. Mas para mim foi maravilhoso também, por outro lado, porque eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas. Eu não preciso nem ter intimidade com o professor para lhe dizer isso. Mas por tudo que o senhor vem falando agora e pelo que eu escutei antes, pela sua trajetória de vida e como profissional da educação, eu não posso deixar de lhe dizer que eu sinto muito orgulho em ter esse contato virtual e tive também o prazer de ter um contato pessoal com o professor Fernando Buarque. Querido, Luiz, olha, eu quero lhe interromper para dizer o seguinte: pessoas que vocês, os alunos de Luiz, certo? Não sei se vocês sabem, mas Luiz sai, não é, da cidade dele, vem aqui em Recife para coletar livros, para formar essa biblioteca, não é? Então há uma doação muito grande também, Luiz. E eu quero lhe dizer que eu me sinto muito honrado, não é, de saber que existem professores como você que se preocupam com o extra sala de aula, não é? É muito legal isso. Vocês ajudem o seu professor Luiz a ampliar esse movimento de mania de history, né? E essa fome de leitura, isso é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz. Conte sempre conosco. Não é? Eu acho que eu falo em nome também da Academia Pernambucana de Ciências. Não é? Nós temos todo o prazer de poder ajudar. Sempre que vocês precisarem, contem conosco. Tá bom? Um abraço muito grande. um abraço virtual bem caloroso, professor. Igualmente, Feliz até Natal. logo. Até mais. Um abração. Olha, eu estou liberando aqui o professor Francisco, tá? O professor Fernando Buarque. Estou liberando o professor Fernando. Porém, eu vou continuar com vocês agora para fazer o sorteio das canecas de hoje. Recebemos agora o Fernando Buarque, doutor em inteligência artificial, professor da Universidade de Pernambuco, da UPE, e membro da Academia Pernambucana de Ciências. Gente, chegamos à última live do ano. Eu gostaria de convidar aqui para fazer o sorteio o professor Raul Manhães de Castro, que está na França, em Lyon, acordado, acompanhando a nossa live. E eu preciso trazê-lo agora para esse momento, porque ele vai... Vejam bem, olha aí. Professor Fernando, muito grato, meu querido. Uma boa aula, né? Porque o amigo ainda vai trabalhar agora. Então, eu vou chamar agora o professor Raul Manhães de Castro para fazer aqui o sorteio das canecas e dos livros de hoje, mas também para algumas considerações importantes, para juntos fazermos rapidamente um balanço, não é, dessas lives da segunda temporada de lives que chamamos de lives literárias. Lives literárias, tá? Mania de History. Então, deixa eu chamar aqui o professor Raul. Eu vou mandar um convite para ele. Ele está me escutando agora, mas, professor Raul, se o senhor quiser também, pode sair e entrar de novo. Tá certo? Sair e entrar de novo. Eu acabei de mandar um convite para o professor Raul, mas quero dizer para vocês que hoje nós vamos sortear 3 brindes, tudo junto, um kit, livro, caneca Mania de History, marcador, separador de páginas, Mania de History, tá? A melhor coisa que houve nessa pandemia, a oportunidade de ver essas lives. Gratidão. Eita, Mônica, muito obrigado, minha querida. Eu estou bastante cansado, não é brincadeira, mas assim, é muito gratificante para mim. Parabéns por esse belíssimo trabalho, meu amigo Luiz Carlos. Verônica, um cheiro no coração. Grande professora de Educação Física da EREM Monsenhor, João Rodrigues de Carvalho. Tá? A terceira temporada, Flávio, deve ser sobre cinema.
sobre filmes. Filmes com literatura, filmes com música, vai ser super, super legal. A partir de janeiro, fevereiro, a gente vai tirar um recessozinho, né? Coloca meu nome, Adaildo. Adaildo, veja bem, hoje vai ser um pouco diferente, tá? O professor Raul, eu estou esperando que ele entre aqui. Eu acabei de mandar um convite para ele. Eu fiz uma pergunta para vocês. Muito obrigado, Sandro. Muito obrigado. Vou trazer o professor Raul, tá? Para a gente conversar um pouco sobre essas lives da segunda temporada, essas lives intituladas de lives literárias. Tá? O professor Raul está falando de Lyon, da França agora. Professor, boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bom aí? Foi muito boa a palestra de Fernando, não é? Como a gente já esperava. Maravilhoso. É uma generosidade intelectual muito grande, né? Desse pessoal da academia, dessas pessoas que estiveram conosco nesse período todo intenso, né? Você deve estar muito fatigado, cansado aí de tudo, porque apesar de tudo, o preparo de tudo, né? Você tem que estudar antes, ler antes, tem que ir atrás e tal. Uma pessoa sozinha fazer isso não é um trabalho comum. Bom, quem vê a live só vê a parte boa da coisa, né? Mas a parte trabalhosa fica muito escondida por trás, né? Uma pessoa só para fazer muita coisa, né? Professor, eu lhe convidei aqui, como combinamos mais cedo, combinamos, né? Quase impus, né? Não foi nem um combinado, eu já fui intimando o professor Raul para a gente fazer um balanço aqui. Veja, nós abrimos a nossa temporada de lives literárias com o presidente da Academia Pernambucana de Ciências, o professor José Aleixo, a quem eu dirijo, ele não está aqui agora, os meus sinceros agradecimentos e a todos os membros da Academia Pernambucana de Ciências, a todos os professores, todos eles. Depois nós tivemos o professor Raul, que está aqui conosco, resenhando o livro O Pequeno Príncipe. Foi magistral, foi muita emoção nessa noite, muita gente entrou, muitos comentários, foi fantástico. Uma professora daqui de Olinda, a Suelani Ribeiro, que também é escritora, veio logo depois. A Jussara Curi, resenhando o livro Em Nome da Fé, que é da Academia Palmarense de Letras. Eu vou aqui acelerar um pouco. A professora Aparecida Fragoso, escritora também aqui de Recife. A Samile Posidônio, aí da França, falando sobre como combater o racismo através da literatura, especialmente para o público infantil. Ana Luísa, aqui do Cabo de Santo Agostinho, comentando o livro de Laurentino Gomes, Escravidão. É o professor Flávio Benites, falando sobre povos indígenas. Né? E tivemos também a Semana da Juventude, com Beatriz Caroline, Flávio José, né? E Ana Luísa, que eu já citei antes. Bom, então nós tivemos a honra de receber também a professora Edivânia Torres, da Universidade Federal de Pernambuco, geógrafa, o cientista político Túlio Velho Barreto, e se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoem, mas agora aí a gente fechou hoje com Thales Castro. Tales, exatamente, da Universidade Católica, comentarista da Rádio CBN, porque o professor Thales e o Túlio Velho Barreto, eles entraram assim em função do processo político que a gente estava vivendo no Brasil e no mundo, né? Thales veio trazer uma análise geopolítica do planeta que foi extraordinária. E agora, hoje, fechamos com inteligência artificial com o professor doutor Francisco, né? Fernando Buarque. Eu estou chamando Francisco já pela segunda vez. Já é o cansaço que o doutor Raul já observou aí. Então, mas eu quero passar a palavra para o doutor Raul e quero dizer aos amigos que estão aguardando o resultado do sorteio de hoje, que nós temos 3 kits hoje. São 3 kits, professor Raul, olha. É a caneca junto com o livro e o marcador. Vai tudo junto. Só que eu gostaria que o senhor escolhesse os ganhadores hoje. Eu deixei aqui, eu tô pegando o professor Raul de surpresa, veja. Eu deixei aqui uma pergunta. O que é que você entende por inteligência artificial? Então, o professor Raul vai fazer um balanço, umas considerações sobre essas lives,
e depois eu vou trazer os comentários de vocês sobre inteligência artificial que vocês deixaram nessa caixinha de comentários. Então, eu não quero só o nome, a escola, a turma, a cidade. Eu quero o que é que você entende agora por inteligência artificial. Agora eu passo a palavra para o professor Raul e daqui a pouquinho eu chamo o professor, eu chamo os nomes e o professor Raul vai dizer, olha, os melhores nomes são esses, esse e esse. Só 3 nomes, para não complicar muito. Professor, por gentileza, me desculpa, eu falo muito. Mania de professor, né? Veja, o que eu posso falar sobre as lives em geral, e não só essa fase, mas a primeira fase também, é que foi uma contribuição muito grande, né, do Mania de Story, né, que ele ficou e eu espero que fique muito tempo mais ainda. Eu acho que você tem todo o direito de descansar e tal, e se puder voltar, né, voltar para continuar esse trabalho, que é um trabalho bonito. Eu me dediquei também a ele, né, na medida em que eu tentei fazer a conexão, né, entre você e alguns dos colegas aí, alguns deles que vieram para conversar e tal, alguns que a gente descobriu, não é? A gente descobriu, o último que a gente descobriu, embora eu já conhecia, assim que não gosta de falar, mas trouxe o livro dele e trouxe a pessoa que promove o livro dele, que foi o Pádua, né? Oi, padre. Foi uma descoberta. Teve também a Tulane, né? A Tulane também Tulane. falando de uma coisa muito, muito, muito importante, que é o racismo estrutural, né? Bom, Isso. O Gustavo, né? Gustavo Arruda foi muito importante. Ele volta Foi, vai ser. porque faz parte da pernambucanidade, né? Daquilo que nos dá, vamos dizer, a forma, o formato que nós temos, que a nossa cultura tem. Embora eu não seja pernambucano nascido em Pernambuco, mas eu me considero um pernambucano. Enfim, então, tudo isso, né, trouxe, de certo modo, a história com várias facetas, de várias formas, né? Através de todos esses estudiosos, dessas pessoas que, de uma maneira muito informal, colocaram com aquilo que a IA não pode fazer, né? Colocaram o lado realmente humano, né? O Flávio eu fiz aquela pergunta de propósito, né? Se a IA poderia escrever um livro como O Pequeno Príncipe. Aí Flávio, sim, professor, sim. Não pode não, Flávio. Não vai ser o homem, não vai ser não vai ter aquilo que seria o espírito humano, entendeu? Mas o espírito não no sentido religioso, viu? Aquilo que é mais do que o biológico, né? Aquilo que reflete a cultura humana, a memória da cultura humana, a memória humana através da cultura. E isso você pode inserir num computador, mas não vai ter a emoção quando falar, não vai ter, vai ser muito. Se bem que a gente nunca pode dizer que não pode existir. Bom, enfim, eu acredito que seria, né? Mesmo porque é aquilo que colocou, pode ser bom e pode ser ruim, né? Então, enquanto essa humanidade não chegar no sentido concreto na máquina, essa capacidade de ser humano, é difícil a gente ter isso. Bom, mas todas essas discussões, né, mostrou também um lado importante, que é o lado político da gente. Né? A gente não falou de política partidária, em nenhum momento se falou de política de partido, mas de política
do que uma sociedade deve ser, né? Uma sociedade, Sim, uma sociedade deve preservar a sua cultura, preservar os seus heróis, preservar a academia, preservar a sua ciência. Então, isso foi muito importante no momento em que as pessoas negam, né? Os nossos líderes negam, combatem as religiões, uma entre outras, não entendendo que cada um tem a liberdade de ser o que quer ser, né? O que deve ser, assim, entendeu? Nenhum se sobrepõe ao outro, né? Nós discutimos coisas muito importantes, né? Que foi a própria questão do racismo, porque se nós pensarmos na nossa sociedade, mais de 50% da nossa sociedade tem origem afrodescendente ou ligada também aos povos originários, né? E, no entanto, nós somos muito pouco representados na política, no poder, e isso foi colocado aqui, né? Aquelas pessoas que tiveram oportunidade de assistir, de ver, de participar realmente, elas puderam ver isso. É, nessa segunda fase, essa distribuição de livros, né? Livros de toda a natureza, houve livros de vários campos do saber, né? Tanto do saber como arte, mas também como ciência. Então, e a pernambucanidade, livro de autores pernambucanos. Então, essa verdade. uma oportunidade ímpar que vocês tiveram. E aí eu vou pedir a vocês, estou me dirigindo aos nossos assíduos participantes, tem alguns que são assíduos, outros que vêm aqui, é horrível. Aqueles que vêm aqui para participar do sorteio somente estão em próprios, certo? O sorteio é uma consequência, uma coisa interessante. O mais importante é um homem como esse, vocês terem a oportunidade de ouvir um Fernando Buarque falando sobre inteligência artificial, o melhor da nossa área em Pernambuco. É difícil como obter isso. Gente que veio aqui, homens como Thales Castro, falar sobre política internacional, né? Aqueles Verdade. para pegar um. Eu via, eu falando, estou muito rigoroso. Viu? Então, eu vi aí pessoas colocarem nome de pai, nome de mãe, nome do cachorro, tudo mas não ficavam para assistir a palestra, ao evento, né? E, bom, perderam. Né? Pode ter ganho o livro, não sei nem se vão ler, mas perderam o melhor, que é a palestra. Para terminar, eu queria muito, muito, muito mesmo, sabe, porque eu sei que isso é o pensamento de todos aqueles assíduos que estão aí, agradecer a Luiz. É um trabalho lindo, é um trabalho bonito, por isso que eu me engajei totalmente nisso aí. Estou aqui, eu acho que deve ser, já é 00:15 aqui na França, né? E eu fico para valorizar o trabalho dele, do dia que se encontrou, que eu fui conduzido, foi ensinado a chegar na escola dele lá por um gago. Foi muito engraçado. Então, desde que eu levei o livro que o papai escreveu para colocar lá na biblioteca da escola, nós nos cativamos, né? Como diria o Pequeno Príncipe, né? O Saint-Exupéry. Então, e de lá para cá é isso, é uma parceria que veio meu filho também, o Dr. Francisco, né? Veio Paula Brielli, veio Teresa Deiró, outras pessoas também que aumentaram o nosso círculo aqui. A Bahia chegou... Muita gente boa. A Bahia chegou com tudo. Adriano, grande Adriano. Eu tive uma conversa muito boa com o Adriano.
Adriano Garotinho. Então, minha gente, é muito bonito. Eu só queria lembrar, Luiz, de falar com o Everton, porque nós teríamos É. teríamos Falei, viu, professor? Falei. ótimo. Que talvez Agradeci. talvez seja interessante trazê-lo de uma outra oportunidade, né? Porque eu espero que você volte Sim. para falar sobre Everton. É uma situação interessante. É um menino de uma origem muito simples, muito humilde, lá do interior de Pernambuco, e que ascendeu à universidade. E é um dos melhores estagiários da minha esposa. E é um rapaz extremamente competente, muito inteligente. Eu me lembro também, quando eu era infância, eu também fui da escola. Minha mãe era costureira e meu pai era motorista. Eu estudava na escola pública, né? E vendia Uhum. na escola pública para sustentar e tal, enfim. E aí eu conheci várias pessoas muito simples. Uma delas foi um rapaz que foi um menino, né, na época, que sabia uma matemática que eu nunca vi um cara tão inteligente para matemática. Mas ele não conseguiu, porque não é uma questão de mérito simplesmente, né? Mérito não existe quando se tem desigualdade social. Então, ele não conseguiu porque ele tinha uma família para sustentar. E aí ele não conseguiu. A última vez que eu vi, ele estava dirigindo um ônibus daquela linha Cidade Universitária Rio Doce, né? Ele estava. Poxa. Pois é. Então, mas aí vocês vejam, depois que mudou muito, né? Mudou muito. Hoje em dia, para a minha faculdade, só tinha, acho que, poucos negros na minha faculdade. E eu nem sei se eles se consideravam negros, o que é pior. Mas hoje não. Hoje eu estava falando com um colega meu do Rio de Janeiro, da faculdade, ele disse: Raul, aqui a metade é, é negro na faculdade. Né? E isso é muito bom. Quer dizer, melhorou. Agora é que tudo está voltando atrás. Né? Agora, com esse louco que tá no poder, agora Verdade. é isso. Mas, bom, É isso, professor. muito obrigado aí por tudo. E eu acho o seguinte, sobre escolher alguém, eu acho que é mais interessante sortear mesmo, viu? Porque Não. é injusto, eu acho que deve ter tido muitas respostas boas. Então, mas eu gostaria de trazer algumas desses comentários aqui. Aí a gente leria esses comentários, eu diria o nome dessas pessoas, eu diria o nome, bem devagar, com calma, e aí o senhor indicaria. Melhor não dizer o nome, então, sabe? O melhor. Pronto, não... melhor. Então, fica resposta número 1, resposta número 2, assim, né? O senhor lembra? Olha, minha gente, nós estamos conversando, para quem não conhece, o professor Raul Manhães de Castro. Ele esteve em escada na nossa escola, na EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho, para fazer uma doação de livros. E foi nesse momento que a gente se conheceu pessoalmente. A nossa relação surgiu pelas redes sociais. Mas eu não tinha noção da importância do trabalho dele e da importância dele para a ciência, para a medicina, para a nutrição, especialmente para a nutrição. Mas quando eu recebi um convite para que ele, no dia em que ele foi receber o título de professor emérito, lá na Universidade Federal de Pernambuco, eu fui com a minha filha lá, foi que eu tive noção da grandiosidade do professor Raul. E essa simplicidade dele é proporcional à importância do trabalho dele. E é isso que é fantástico, né? Quanto maior o conhecimento, o engajamento, a doação, a produção, mais sabedoria e simplicidade. Então, o professor Raul agrega, traz para perto dele, procura sempre ajudar, incentivar pessoas a promoverem o bem, a promoverem o conhecimento, a promoverem digamos assim,
a boa nova de que podemos viver num país, num mundo melhor, com mais igualdade, com mais justiça, com mais inclusão social. Então, eu quero dizer aqui para todo mundo que eu sou fã do professor Raul e eu o convidei aqui porque ele é o nosso patrocinador principal. Essas lives da primeira temporada, da segunda temporada, que se encerra hoje, elas não teriam chegado aonde chegaram sem o empenho pessoal dele. Então, eu não posso deixar de reconhecer isso, agradecer imensamente, em nome de todos os meus alunos, em nome de todos os professores que acompanharam, em nome de todas as pessoas que de alguma forma se deixaram tocar por essas lives. Tem gente que passa rapidamente aqui, mas que leva alguma coisa. Tem gente que volta depois. Tem gente que deixa recados no meu privado. Tem gente que fica dizendo, Luiz, isso não pode, feito Mônica, entrou agora há pouco, essas lives têm que voltar em 2021. Né? Esses professores que entraram da academia através do professor Raul, as ideias que ele dá, a gente conversa muito, Luiz, vamos fazer isso, vamos fazer... Então, o resultado desse trabalho aqui tem muito a ver com o professor Raul Manhães de Castro. Então, eu sou aqui quase que um representante seu, Raul. Eu sou uma extensão sua aqui, tá certo? Eu tenho o privilégio de estar com você aqui, de ter te conhecido, de ter participado desse trabalho lindo que você faz. Meu querido, vamos chamar a galera que o pessoal está esperando aí. Vamos ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Flávio. Eita, não era para ter dito o nome, meu Deus do céu. Um programa que, com poucos parâmetros pré-estabelecidos, consegue aprender a partir da tentativa e erro. É a definição dele para inteligência artificial. Vou ler bem devagar. Um programa com poucos parâmetros, pré-estabelecidos, consegue aprender a partir da tentativa e erro. Deixa eu trazer aqui uma outra pessoa. Ádila, do município... Poxa vida, eu estou esquecendo, não era para dizer o nome. Desculpa, Raul. É um campo da ciência, o propósito é estudar, desenvolver e empregar máquinas. É que não tem muita gente deixando comentários, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Tem mais gente deixando nome de escola, etc. Mais um aqui, ó. Pronto, deixou o nome completo, escola, etc e tal, mas não deu a opinião dele sobre o que você entende por inteligência artificial. Eu estou esperando mais contribuições. Chegou aqui. Entendi que a tecnologia avançou 5 anos nessa pandemia. 5 anos. Realmente foi brutal, né? Ele estava acompanhando, de fato. Vou trazer mais uma, tá? Vou trazer mais outra aqui. Mesmo com os avanços tecnológicos, o homem com sabedoria nunca será substituído por uma máquina. Professor, eu citei 4. Já dá para escolher uma, não dá? A quarta. A quarta. Deixa eu puxar o nome do garoto aqui. Vou puxar o nome dele agora. Victor. Victor, o nome dele. Ele tem o nome aí, Vitor Magu. Eu acredito que ele seja da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Por favor, Victor, confirma aí se você é de fato da escola Monsenhor João Rodrigues de Carvalho. Beleza? Olha aí, eu ganhei. Exatamente, cara. Você acaba de ganhar uma caneca dessa, tá? Money de History, um livro, é um kit agora, e junto com um marcador. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vou fazer isso no final, mas, né? Deixa eu chamar aqui as próximas frases, tá? Eu estou muito feliz, olha só. Victor, confirma aí, tu és da EREM Monsenhor João Rodrigues de Carvalho, não é isso?
Confirme aí, porque eu preciso anotar no caderninho aqui, tá certo? Deixa eu trazer o próximo. Vamos lá, professor. Ainda dá tempo, gente. Podem colocar aqui as suas... Leonardo. Opa, rapaz. Não era para dizer o nome. A inteligência artificial é a inteligência capaz de facilitar a vida humana e também de destruí-la. Essa foi forte. Essa foi forte. Trazer outra. Ok. Identificado. O Vitor Gabriel é do segundo ano B, da Erem Monsenhor. Deixa eu trazer aqui. Uma outra. Inteligência artificial é o ramo da ciência que tenta criar mecanismos que simulam a capacidade humana. E eu vou trazer mais uma e o professor vai escolher a melhor. Quais não, isso aqui não é uma pergunta. É uma pergunta. Não é um comentário, não é um entendimento da pessoa sobre IA. Deixa eu ver. Por IA, entendo como uma área multidisciplinar com o objetivo de replicar a inteligência humana no computador. Manda ver, Raul. Eu acho que eu vou escolher a da menina, a anterior a essa daí. Você lembra da frase? Não me lembro da frase, não. Eu achei boa, mas não sei repetir, não. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. É anterior a essa. Aham. É porque quando a gente traz É a única menina. Achei. Inteligência artificial é o campo da ciência que tenta criar mecanismos que simulam a capacidade humana. Então, tá muito clarinho aqui, eu vou aproximar aqui. Bastante técnica aí. Mas eu gostei. É a Lindinalva Alves. Está anotado aqui. Só não tem de onde ela é. Lindinalva Alves. Eu gostaria que ela entrasse aí nos comentários, Lindinalva Alves, e dissesse de onde você é. Se você é do Cabo, Escada, Jaboatão, e geralmente é de onde as pessoas têm entrado, tá? E digam a escola, né? Porque isso ajuda a gente a identificar e encontrar as pessoas. Então, Lindinalva Alves acaba de ganhar uma caneca Mania de History e um livro, A República de Weimar. O nosso maior doador foi o grande Eulálio, o grande professor Eulálio, viu, doutor? Foi o maior doador de livro da gente. E agora, o último de hoje, deixa eu trazer aqui, deixa eu ver se mais alguém trouxe alguma definição sobre o que compreendeu de inteligência artificial. Vamos lá. De natureza interdisciplinar que tenta replicar a inteligência humana / animal no computador. Essa pessoa colocou 2 vezes, eu acabei de ler, não foi? Uma igual a essa. Ela já não entra mais nesse sorteio. Olha, gente. Não tem mais comentários. Então, professor, o que é que o senhor sugere? A gente deixa para a 3ª temporada? Deixa para a 3ª temporada. Pronto. Então, Lindinalva e Victor, a gente mudou a metodologia hoje, minha gente, porque, não sei se vocês entenderam, nós queríamos que vocês prestassem mais atenção na palestra, na contribuição que o professor Fernando Buarque veio trazer, e prestando atenção no tema, vocês poderiam fazer um comentário pertinente aí na caixinha, tá bom? Então eu agradeço. Olha, Lindinalva, estou usando a conta da minha mãe, é a Luana Alves.
Ah, Luana Alves, Erém Monsenhor, do primeiro ano A. Raul, algumas pessoas, deixa eu justificar isso, algumas pessoas lá do Monsenhor não têm celular. Alguns jovens estudantes não têm celular e eles entram nas lives através do celular da mãe ou do pai, etc. e tal. Isso aconteceu muito, né? Inclusive, eu estou fazendo uma doação particular de livro a uma garota que ela não pode sequer participar das lives, porque ela não tem nem celular, nem internet. Ela mora no distrito de Frecheiras e eu vou fazer uma doação especial para ela, mesmo ela não estando aqui participando das nossas lives. Então, meus queridos, muito obrigado pela presença de todos. Professor, muito obrigado. Me diga uma coisa, quando é que o senhor volta para o Brasil, hein? Tem perspectiva? Tem? No final de janeiro. No final de janeiro. Certo? Muito bem. No final de janeiro eu devo estar de volta aí. Tá bom. Então, em breve nos veremos pessoalmente. Enquanto isso, a gente vai conversando virtualmente. Okay. Professor Raul, muito grato. Muito obrigado ao Dr. Francisco Machado Manhães de Castro. Beijo, professor Raul. Muito obrigado à Open Redur, mais um patrocinador. Olha quem está aqui mandando um beijo também. Olha quem chegou. Eu estava fazendo uma live. Beijo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado ao IPEAS, a Clínica Popular aí do município de Escada. Muito obrigado ao meu amigo Girlândio, da Girtu. Muito grato mesmo a todo mundo. Especialmente ao professor, ao meu amigo, Dr. Raul Manhães de Castro e à Academia Pernambucana de Ciências. Importante centrar. Meu querido. Olha, Luiz, só para terminar, a Vitória, ela é encarregada da Ascom lá, era encarregada da Ascom lá na UFPE, uma grande amiga que está aqui, Isabelle Lins, que é professora lá na UFPE também. Um forte abraço para vocês todos. Muito obrigado de coração mesmo. Em janeiro, fevereiro, por aí, no finalzinho, a gente está retornando. Eu vou combinar aqui com os meus bastidores, mas a proposta é a gente trabalhar cinema, filme, cinema, tá? Na terceira temporada do Mania de History. Meu irmão, os homens podem dizer um para o outro que se ama, não. Então eu posso dizer para você, Raul, eu te amo, cara. Tu mora no meu coração. Um beijo. Eu amo você também. E a toda a sua família também, por sinal. Né? Um beijo. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Um cheiro em Luana, em Joãozinho. Um abraço para sua esposa. Uma boa noite para todo mundo, gente. Valeu, valeu. A gente vai conversando, se curtindo aí ao longo desse fim de ano. Tchau. Valeu. Tchau.